O vento quente e seco varre a areia grossa do deserto de Nevada, apagando rapidamente as pegadas dos cowboys lentos e enterrando seus medos debaixo da poeira. Durante muitas décadas, a grande e rica indústria do cinema americano vendeu uma lenda muito lucrativa e muito polida para o mundo inteiro. Eles construíram o Velho Oeste dentro de estúdios seguros, fecharam as portas para o calor de verdade e vestiram os seus atores principais com camisas limpas e perfeitamente engomadas. Eles colocaram chapéus brancos na cabeça dos heróis e ensinaram para o público que a fronteira selvagem era um lugar de duelos justos, de honra inabalável e de vitórias fáceis no gatilho. Mas a areia da planície não tem nenhuma piedade de quem acredita em contos de fadas. O deserto real não conhece a justiça, ele conhece apenas a sobrevivência. E foi exatamente para provar essa verdade cruel que um gigante de Hollywood, um homem acostumado com o luxo absoluto e com o tapete vermelho da fama, decidiu caminhar por vontade própria para dentro do inferno escaldante do Velho Oeste. Gregory Peck era o rosto perfeito da decência. Ele era o eterno bom moço de terno e gravata que a América inteira idolatrava e aplaudia de pé. Até o dia em que ele sentiu nojo da própria perfeição. Até o dia em que ele decidiu rasgar a sua imagem limpa e gravar na própria pele o desespero real de uma presa sendo caçada na escuridão. Antes de cruzarmos essa linha invisível e perigosa que separa a sanidade da pura loucura no meio da poeira, puxe um tronco e sente mais perto da nossa fogueira. O vento gélido da noite de hoje traz histórias muito pesadas que os engravatados tentaram esconder, mas nós sempre cavamos fundo na terra seca. Deixe o seu like pesado como chumbo e garanta o seu lugar definitivo no nosso bando, fazendo a sua inscrição no canal Terra Sem Lei agora. A nossa cavalgada hoje vai para um território onde o sol derrete a coragem e o silêncio esconde a morte. Gregory Peck definitivamente não era um pistoleiro sujo de beira de estrada. Na mente do grande público, ele era o maior pilar de pura decência que os cinemas já tinham visto. A indústria inteira venerava aquele homem muito alto, de postura sempre impecável, de cabelos perfeitamente penteados e de voz grossa e educada. Ele ganhou o prêmio máximo da sétima arte, interpretando advogados corretos, pais de família inquebráveis e grandes heróis civilizados que venciam os seus inimigos usando palavras fortes dentro de grandes e confortáveis tribunais. O público idolatrava essa imagem de ouro maciço. Os donos dos estúdios queriam que o astro continuasse exatamente assim, limpo, intocável, seguro e bebendo água fresca em taças de cristal nas festas luxuosas da Califórnia. Para os executivos, sujar o rosto de Gregory Peck com lama era um pecado contra o dinheiro. Mas o ator estava completamente sufocado por essa perfeição de mentira. Ele sabia que o homem real no mundo real sangra, chora, treme de frio e sente o gosto amargo do pavor. Ele estava cansado de ser uma estátua de gelo intocável. Para provar o seu verdadeiro valor para si mesmo e para calar os críticos que diziam que ele só sabia fazer papéis fáceis, ele precisava de um desafio que arrancasse a sua pele limpa fora. O grande e respeitado historiador e biógrafo Gary Fishgall cravou uma verdade muito dolorosa e cirúrgica no seu grande livro Gregory Peck, A Biography, no ano de 2002. Ele registrou nos documentos que o astro escolheu de forma muito consciente um roteiro exaustivo, brutal e tenso para o próprio corpo. O biógrafo confirma que Gregory Peck queria triturar a sua velha fama de homem perfeito. Ele exigiu ser jogado na pior sujeira possível para provar para todos que o grande cavalheiro da cidade grande também podia se transformar em um animal bruto, rastejando no chão e lutando pela própria vida contra uma ameaça que ele sequer conseguia enxergar direito. O filme escolhido para ser o palco desse inferno pessoal e dessa destruição de imagem foi A Noite da Emboscada. Quando você ouvir esse nome, esqueça imediatamente os tiroteios fictícios no meio da rua principal da cidade ao meio-dia. Esqueça a trilha sonora alta tocando trombetas de bravura e esqueça as vitórias fáceis e rápidas no gatilho.
A gravação dessa obra não aconteceu em um terreno vazio atrás de um estúdio confortável. A produção viajou e se isolou na vida real no deserto cruel, seco e isolado de Nevada. O clima lá não respeitava o tamanho do nome do ator no cartaz do filme. A poeira grossa entrava nas narinas e nos olhos de todos sem pedir licença. O calor escaldante do meio-dia derretia os equipamentos de gravação e rachava os lábios de toda a equipe técnica. Que a grande proposta da história não era entregar uma ação desenfreada cheia de explosões, mas sim mergulhar no mais puro e enlouquecedor terror do silêncio absoluto. A trama acompanhava um homem experiente e cansado, um batedor veterano que recebe a missão quase impossível de proteger uma mulher muito traumatizada e o seu pequeno filho. Mas eles não estavam fugindo de um bando barulhento de ladrões de banco. Eles estavam sendo caçados por um único rastreador implacável. Não havia grandes exércitos levantando poeira no horizonte. Não havia ataques frontais na luz do dia para o herói poder mirar e atirar. O silêncio sepulcral do deserto era a arma mais perigosa e assustadora de todas. O diretor arrancou Gregory Peck da sua zona blindada de controle total e o jogou no meio de um cenário imenso, onde a grande estrela de cinema não mandava em absolutamente nada. Na história, o personagem precisava caminhar sempre curvado pelo peso do cansaço, com o suor escorrendo ardendo por um rosto imundo de fuligem. Ele segurava a coronha de madeira pesada do seu rifle com tanta força e por tanto tempo seguido, que os seus velhos dedos ficavam completamente dormentes e brancos. As pedras pontiagudas e os galhos secos cortavam as suas botas gastas e rasgavam as suas roupas. E a fadiga profunda dos músculos não era nenhum truque barato de câmera. O ator de meia-idade estava esgotado de verdade no set de gravação. O medo do personagem de não saber de qual pedra ou de qual sombra o golpe final viria foi quebrando lentamente a mente firme do homem civilizado. Essa quebra mental lenta e profundamente dolorosa, mostrada no filme, não era apenas uma invenção dramática de um escritor esperto para vender mais ingressos nas grandes cidades. O pavor do inimigo invisível, o medo de fechar os olhos durante a noite e nunca mais acordar, era a mais pura e letal verdade da antiga fronteira americana. O grande especialista e historiador Richard Slotkin provou isso de forma definitiva na sua obra magistral Gunfighter Nation, lançada no ano de 1992. O escritor desenterrou os velhos relatórios sangrentos da cavalaria e confirmou que a principal tática de combate dos temidos índios apaches era exatamente a tortura psicológica pesada. Eles não formavam fileiras organizadas no campo aberto, não batiam tambores de guerra de forma previsível e não usavam cornetas para atirar de longe, como o arrogante exército branco fazia. O guerreiro Apache era o senhor absoluto e inquestionável da camuflagem rústica. Ele conhecia cada curva da areia e cada buraco na pedra. Ele misturava o seu corpo pintado na terra quente, nas rochas pontiagudas e nas sombras escuras das velhas árvores mortas. Ele usava o silêncio mortal e o isolamento da vasta planície para fechar o cerco aos poucos, como uma cobra venenosa esperando o momento exato de dar o bote. O medo real, a paranoia e a exaustão nervosa enlouqueciam e desidratavam os colonos perdidos muito antes da primeira flecha cortar a ventania. O ataque final e letal quase sempre chegava nas horas mais frias da madrugada, no momento de maior fraqueza humana, sem nenhum aviso sonoro para os vigias apavorados. Havia apenas um baque surdo na terra, o farfalhar de uma folha seca sendo pisada e logo em seguida o frio do aço ou do osso afiado perfurando as costas na escuridão total. O filme A Noite da Emboscada obrigou o público de cinema a sentar na cadeira e sentir exatamente esse mesmo pânico de não ter para onde correr e não ter para onde olhar. A ameaça na tela não exibia o rosto em nenhum momento claro. O guerreiro perseguidor era apenas uma sombra letal e fantasmagórica, caminhando no escuro absoluto, uma força da natureza que não podia ser comprada, não podia ser convencida e não podia ser parada com simples discursos civilizados. Gregory Peck
engoliu essa realidade bruta com uma coragem absurda. As gravações das cenas noturnas no deserto exigiram um esforço físico violento e punitivo do seu corpo, já não tão jovem e acostumado com o conforto da cidade. O grande astro de cinema, o homem que ganhava fortunas para usar ternos sob medida, precisava rastejar de verdade na terra gelada da madrugada. Ele precisava correr tropeçando cego no meio de cactos afiados, rasgando as palmas das mãos nas rochas para demonstrar o desespero de um homem comum que sabe muito bem que a sua hora pode chegar a qualquer segundo. O herói polido, seguro e limpo de Hollywood virou pó e cinzas para sempre debaixo daquele sol e daquela lua. Nas telas de cinema daquela época, o que o público chocado assistiu não foi o advogado de fala mansa de sempre. Eles viram um guerreiro maduro de ombros caídos, com os olhos fundos e vermelhos, marcados por seguidas noites sem dormir. Eles ouviram a respiração pesada, ofegante e quase asmática de quem lutou, sofreu e cavou buracos com as próprias mãos até as unhas sangrarem de verdade. O ator simplesmente parou de atuar o cansaço na frente das lentes e começou a sobreviver a ele. A dor profunda nos ossos era visível e transparente na tela. A marca pesada que esse papel deixou na sua longa e vitoriosa história provou de uma vez por todas que o deserto não tem nenhum respeito por nomes famosos. A poeira separa de forma extremamente violenta os homens fracos daqueles que realmente têm pólvora e ferro na alma. O grande gigante derrubou o seu próprio pedestal intocável, manchou as suas próprias roupas de sangue e sujeira, apenas para forjar um legado definitivo de carne, medo, poeira e resistência extrema. Eu sou Mário Salum, um parceiro de poeira e pólvora. Quando o mundo civilizado tentar te vender lendas fáceis e enfeitadas, quando tentarem te mostrar heróis de mentira que nunca sujam as botas no barro pesado e que vencem as batalhas sem derramar uma única gota de suor, lembre da areia ardente, silenciosa e cruel do deserto de Nevada. A verdadeira força e a verdadeira honra de um homem nunca nascem no chão limpo e iluminado da cidade grande. A lenda de verdade é forjada na escuridão perigosa, no desespero da madrugada e no silêncio pesado da terra sem lei, onde o amanhecer e a sobrevivência são os únicos troféus que realmente importam no final da trilha.